Você já imaginou ser contratado para trabalhar em uma empresa e acabar aparecendo em vídeos de dança nas redes sociais sem realmente querer? Pois é, essa situação está acontecendo cada vez mais. E o que muita gente não sabe é que uma simples dancinha para as redes sociais da empresa pode acabar gerando processos trabalhistas, indenizações e muita dor de cabeça para o empregador. Mas será que o funcionário é obrigado a participar? E onde termina o poder de comando da empresa e começa o direito individual do trabalhador? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Nos últimos anos, as redes sociais se transformaram em uma das principais ferramentas de marketing das empresas. Hoje, praticamente todo negócio quer estar presente no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube. E para criar uma imagem mais próxima do público, muitas empresas passaram a utilizar os seus próprios colaboradores nos conteúdos publicados. A ideia parece ótima. Afinal, quem melhor para mostrar os bastidores da empresa do que as pessoas que trabalham nela todos os dias? O problema surge quando aquilo que deveria ser um convite passa a ser uma obrigação. Antes de responder se o trabalhador é obrigado ou não a gravar esses conteúdos, precisamos entender um conceito muito importante: o direito de imagem. A imagem de uma pessoa é protegida pela Constituição Federal e também pelo Código Civil. Isso acontece porque a imagem faz parte dos chamados direitos da personalidade. Em outras palavras, cada pessoa possui o direito de decidir quando, como e para qual finalidade sua imagem será utilizada. E existe uma razão muito importante para essa proteção. Imagine se qualquer pessoa pudesse utilizar a sua foto ou a sua imagem para obter lucro sem a sua autorização. Por isso, a legislação criou mecanismos para proteger o cidadão contra exposições indevidas. E agora vem a pergunta que interessa: o empregado pode ser obrigado a gravar vídeos para as redes sociais da empresa? A resposta é: depende da função para a qual ele foi contratado. Se estamos falando de um profissional de marketing, um social media, um criador de conteúdo, um apresentador institucional ou alguém cuja atividade envolva justamente a divulgação da marca, a participação em vídeos pode fazer parte das atribuições do cargo. Mas pense em outra situação: uma recepcionista, um auxiliar administrativo, um operador de caixa, um estoquista ou até mesmo um vendedor. Esses profissionais normalmente não foram contratados para atuar como influenciadores digitais da empresa. Por isso, exigir a participação constante em campanhas promocionais pode ultrapassar os limites daquilo que foi contratado. E é justamente nesse ponto que começam os problemas. Vou te contar uma história que representa situações muito parecidas com aquelas que frequentemente chegam à Justiça do Trabalho. Imagine uma funcionária chamada Mariana. Mariana trabalha em uma loja de roupas. Ela é competente, é pontual, é querida pelos colegas e sempre teve um bom relacionamento com a empresa. Certo dia, a loja decide investir fortemente nas redes sociais. O gerente percebe que os vídeos com funcionários dançando estão alcançando milhares de visualizações. E então surge a ideia: todos os colaboradores passariam a participar das gravações. No início, tudo parecia divertido. O convite era apresentado como uma brincadeira, algo leve, algo para aproximar a equipe. Mas com o passar do tempo, a situação começou a mudar. Quando Mariana demonstrava desconforto, surgiam comentários como: você precisa vestir a camisa da empresa, todo mundo participa, é importante para o crescimento da loja, ninguém pode ficar de fora. Percebe o problema? Ninguém dizia expressamente que ela seria punida, mas a pressão estava ali, todos os dias, de forma velada. E muitas vezes é exatamente assim que acontece. Com medo de ser vista como alguém que não colaborava com a equipe, Mariana acabou participando das gravações. Alguns vídeos tiveram poucas visualizações, mas um deles viralizou. E junto com a visibilidade vieram os comentários. Alguns elogios, algumas brincadeiras, mas também críticas, piadas e mensagens ofensivas. Pessoas que ela nunca tinha visto começaram a comentar a sua aparência, seu jeito de falar, o seu jeito de dançar.
e a sua vida passou a ser observada por desconhecidos. Aquilo que deveria ser apenas uma ação de marketing acabou se tornando uma fonte de constrangimento. Sentindo-se exposta e emocionalmente abalada, Mariana procurou orientação jurídica e, durante a análise do caso, alguns pontos passaram a ser observados. A participação era realmente voluntária? Ela tinha liberdade para recusar? A atividade fazia parte de suas funções? Existia autorização específica para a utilização da imagem? Houve pressão por parte dos gestores? Essas perguntas são extremamente importantes, porque a Justiça do Trabalho não analisa apenas se o trabalhador apareceu no vídeo. Ela analisa o contexto completo. E os tribunais regionais do trabalho vêm reconhecendo em diversas situações que a utilização da imagem do empregado pode gerar indenização quando há constrangimento, pressão ou ausência de consentimento válido. A lógica é simples. O trabalhador foi contratado para exercer uma atividade profissional. Ele não entregou automaticamente a sua imagem para a exploração comercial da empresa, muito menos a sua dignidade. Mas afinal, como a empresa pode agir corretamente? A resposta é muito mais simples do que parece. Primeiro, a participação deve ser verdadeiramente voluntária, sem pressão, sem constrangimento, sem cobranças e sem qualquer tipo de prejuízo para quem não quiser participar. Segundo, a empresa deve obter a autorização específica para a utilização da imagem. E aqui existe um detalhe importante. Não basta esconder uma cláusula genérica em um contrato de trabalho. O ideal é que exista um documento claro explicando exatamente como aquela imagem será utilizada, onde ela será publicada, por quanto tempo ficará disponível. Terceiro, a empresa deve respeitar as atribuições do cargo. Se determinado profissional foi contratado para atividades administrativas, não é razoável transformar essa pessoa em influenciadora digital da empresa, sem que isso tenha sido previamente ajustado. Quarto, é fundamental criar procedimentos internos, treinar gestores, orientar a liderança, estabelecer regras claras sobre as campanhas publicitárias. Muitas condenações acontecem não porque a empresa agiu de má fé, mas porque ninguém avaliou os riscos antes de implementar a ideia. E aqui fica uma dica extremamente valiosa. O maior erro cometido por muitas empresas é acreditar que o silêncio do empregado significa concordância. Nem sempre é assim. Muitas vezes o trabalhador participa porque tem medo de ser mal avaliado, medo de perder oportunidade, medo de ser visto como alguém que não colabora. Por isso, o consentimento precisa ser livre, espontâneo e demonstrável. Se existe pressão, não existe verdadeira escolha. E quando não existe verdadeira escolha, o risco trabalhista aumenta consideravelmente. Por isso, empresários, gestores e profissionais de RH precisam compreender que respeitar a imagem dos trabalhadores não é apenas uma obrigação legal, é também uma demonstração de respeito à individualidade de cada pessoa. Empresas que atuam de forma preventiva, com políticas bem estruturadas e orientação adequada, reduzem significativamente o risco de passivos trabalhistas futuros. E convenhamos, é muito melhor prevenir um problema do que descobrir o seu custo dentro de um processo judicial. Agora eu quero ouvir você. Você acredita que gravar vídeos para as redes sociais deveria fazer parte das obrigações do trabalhador? Ou essa participação deve ser sempre voluntária? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com empresários, gestores e trabalhadores que precisam conhecer os seus direitos e deveres sobre o uso da imagem no ambiente de trabalho. Um abraço e até o próximo vídeo.